ler 2 Crônicas, capítulo 20. Essa palavra que eu trazer essa noite para nós, não vou me alongar muito, até porque temos a Santa Ceia, e porque está frio também. Eu não gosto de frio, desculpa te falando, não gosto de frio. 2 Crônicas, capítulo 20, ali no versículo 20 e 22, fala uma história muito linda. E essa história aqui, desde quando me converti, Deus falou muito comigo com essa história. E fala sobre Josafá, né? Tem Josafá ali, né? Que Deus deu a vitória sobre o impossível por meio da oração de Josafá, né? 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo ali 20 e 22, né? Seria até do 1 ao 30, mas eu quero resumir aqui do 20 ao 22. Ele fala o seguinte aqui, ó. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estava saindo, Josafá lhe disse: escuta-me, Judá, ó povo de Jerusalém. Tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Amém? Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor e a sua santidade, indo à frente do exército cantando: dê graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Era um cântico que eles saíram cantando, né? Aí no versículo 22 ele fala: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, né, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Até aqui. Amém, queridos? Amém. Então essa história aqui, quem conhece, eu creio que todos conhecem, é uma história de superação, né? Onde estava um povo ali, havia 3 nações, né, cercando Judá, cercando ali o povo, né, de Israel ali, que era Amon, Moabe, né, que estava ali cercando o povo. Né? Então realmente ali havia uma situação de medo, não é verdade? Havia uma situação de confronto, de luta, né? E ali havia também uma questão que o povo que estava ali, que o povo que estava com Josafá, não tinha como guerrear com 3 nações. Era muito homem, João. Era mais de 180 mil soldados. E era uma luta que não tinha... que só tinha vitória para o outro lado. Não tinha vitória para o povo, né, de Josafá, que estava, né, acuado, estavam cercados por todos esses homens. Então olha só o tamanho da luta e a batalha que tem nesse lugar aqui, né, essa passagem que fala, né, e realmente assim nós temos que entender, né, que Deus, ele sempre vai ter um escape. Amém? Sempre vai ter um escape em qualquer situação das nossas vidas. Qualquer questão das nossas vidas. Mas basta nós o quê? Nós colocarmos em oração diante do Deus vivo e poderoso. Amém? Assim, nós vamos desenrolar agora aqui no contexto, né? Que Josafá se colocou. Ele viu, né, não sabia o que ia fazer. E agora, o que eu vou fazer? Às vezes a gente se coloca, né, numa posição, numa situação que a gente não sabe agora o que eu vou fazer. Não é verdade? A gente se coloca diante de boas situações que aparecem, né? Às vezes até a própria falta o dinheiro para pagar a conta, não é verdade? Trazendo os nossos dias atuais, falta o dinheiro para pagar a conta, né? Até para colocar comida na mesa, às vezes falta, não é verdade? Nós como pais de família, né? Até para colocar comida na mesa, para cuidar dos nossos filhos, não é verdade? É um obstáculo que todos os dias nós temos que passar. Todo momento se coloca situações, né? Quando um filho nosso é atacado por um vírus, né? Pela uma enfermidade, não é verdade? É uma situação que a gente, agora o que eu vou fazer? Né? Às vezes eu não tenho dinheiro necessário para levar para o hospital, não é verdade? Eu não tenho dinheiro necessário para comprar um remédio. Né? E às vezes isso acontece no nosso dia a dia, querido. Né? E realmente sim, às vezes a febre está 40 graus de febre, né? Meu Deus, agora? Para nós que temos filhos, né? Pastor? Teve filho pequeno aí, né? Nós tivemos aí, meu Deus, às vezes uma convulsão da febre, né? São coisas que a gente vive, queridos. Uma questão que a gente vive agora, o que eu vou fazer? Que situação, né? O que eu vou fazer? Né?
não houve notícias, né, que um câncer atacou, né? Tu estava acompanhando, você estava acompanhando uma pessoa, né? É triste isso, né, queridos? É triste a questão da pessoa estar com câncer, né, acamada, né, e que realmente a gente não sabe agora o que vai acontecer, né? Então, realmente, assim, sempre vem a questão do medo, não é verdade? Sempre o medo, ele se coloca, né, diante de nós. Sempre vem o medo de não saber o que fazer, com questões ou situações que tem se levantado, né? Mas aí, essa palavra aqui fala sobre confiança em Deus. Que nós temos que ter confiança no Senhor. Porque assim Josafá teve confiança em Deus. Ele viu o povo cercado, né? O rei não sabia como enfrentar o inimigo. Imagina mais de 180 mil soldados para entrar e arrasar Judá, tirar Judá do mapa. Ele não sabia o que fazer. Era um exército pequeno, Josafá. Poucos, né? Tinha um povo ali, mas não sabia como fazer. Não tinha a artimanha da guerra para lutar com tanta gente, com tantos homens, com tantas pessoas que queriam arrasar Judá. Eles queriam aniquilar, tirar Judá do mapa. Amém, queridos? Amém. E ali, ele não sabia de onde obter a resposta, né, que precisava. E aí o que ele fez? Ele orou. Ele colocou Deus ali, orou, né? Porque a nossa vida, queridos, tem que ser baseada em oração, amém? Oração e jejum, né? Nós temos que ser baseados em oração e jejum. Nossa vida cotidiana, todo tempo, tem que ser de oração e jejum. Nosso tempo, nós temos que estar orando e jejuando, queridos. Porque o inimigo, ele não vai descansar enquanto não derrubar. Ele vai lutar sempre, vai militar sempre contra as nossas vidas. Porque até então ele quer nos aniquilar. Ele quer nos derrubar. O inimigo, ele sempre luta para que a gente desista da vitória que está logo ali. Da promessa que Deus nos deu. Da palavra que o Senhor lançou sobre qualquer situação que a gente esteja passando. E vem uma palavra de Deus. Quando a gente ora, busca o Senhor, sempre vem uma palavra de Deus, amém? Sempre Deus vai mandar uma palavra. Sempre Deus vai mandar uma palavra. E ali Josafá, na oração de Josafá, ele reconheceu a sua dependência e confiança em Deus. Que até então, como eu falei, ele não sabia o que fazer. Ele só tinha a oração. Ele só tinha a oração, ele só tinha que se dobrar e orar ao Senhor, ao Deus eterno. Ele não sabia o que fazer. Né? Amém, queridos? Amém. Não temos que... A gente às vezes não temos força de enfrentar um exército que se levanta contra nós, não é verdade? A gente não tem. Mas o poder da oração tem. O mover, o agir, o buscar da oração tem. Né? O poder da oração. Lá no versículo 12 ele fala, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam a ti. Os nossos olhos têm que se voltar ao Senhor. Amém? Amém. Os nossos olhos têm que voltar ao Senhor. Porque é dele que vem a resposta certa. É do Senhor que vem a resposta certa. É do Deus eterno que está à frente de todas as coisas que vem a resposta certa. Então ele colocou o povo a orar, ele colocou homens, colocou mulheres, colocou crianças a orar, todos viram que deveriam orar, e aí Deus mandou uma palavra através do profeta Jaziel. Deus mandou uma palavra. O Senhor falou através desse profeta. Por isso que ele fala aqui que a gente leu. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Amém? Tenham fé naquilo que o profeta fala e terão a vitória. Aqui Deus falou através do profeta Jaziel, afirmando que iria com ele e com eles, né, e não teriam, né, que sequer lutar e vencer a luta, porque o Senhor venceria por eles. O Senhor venceria por eles. O Senhor lutou, o Senhor lutaria por eles aquela batalha. Então era através da oração, do jejum que Josafá fez,
que a vitória viesse até eles, que até então era 185 mil soldados, pronto para matar, aniquilar todos. Não haveria ninguém que eles iam deixar vivo, eles iam aniquilar todos. Então é importante nós entendermos o poder da oração, amém, queridos? É importante nós entendermos o poder da oração, que Deus vem falando conosco através, quando a gente se coloca diante de Deus, através da oração. Que Deus trabalha nas nossas vidas quando a gente busca Deus, a face do Senhor, através da oração. Porque até então aqui era uma luta desigual. Josafá não tinha nem como vencer essa batalha. Não teria nem como pelejar, não teria nem como sair, porque se ele saísse, eles iam morrer. Não teria de outra forma de vencer essa luta, querido. Mas através da oração, através do clamor, através da confiança nele, no Senhor, Deus daria a vitória, e assim como foi feito. Amém, queridos? Amém. Por isso que nós temos que entender que nossos dias atuais que nós estamos passando, isso requer o quê? Muita oração e muito jejum. Muita oração e muito jejum. Amém? Amém. Porque realmente Deus, né, vai sempre disponibilizar para nós a vitória certa. Deus sempre vai colocar na nossa vida a resposta que tanto tu precisa. Aquela resposta que tu precisa, Deus vai colocar. Mas eu preciso orar e jejuar. Eu preciso mostrar para Deus que eu estou disposto a vencer essa luta, a vencer essa batalha. Como? Não sei. Eu não posso mostrar para Deus, né? Eu vou vencer desse jeito. Não posso. Eu tenho que colocar o meu coração diante de Deus e me colocar minha vida diante do Senhor e esperar o que Deus fará. Amém? O que Deus fará vai ser a resposta. Não vai ser os meus métodos, não vai ser aquilo que eu penso, aquilo que eu ajo, aquilo que eu sei que talvez vença. Não é dessa forma. Deus vai mandar a resposta certa, né, no momento que eu me humilhar diante de Deus e confessar que eu preciso totalmente dele. Aí ele vai mandar a vitória para a tua vida. Amém? Ele vai mandar a vitória para a tua vida. Ele creu, querido. Josafá creu na palavra do Senhor e colocou o quê? A fé em ação. Isso é importante. Nós precisamos crer na palavra do Senhor e colocar nossa fé em ação. Porque não tem como nós mexer as coisas no mundo espiritual sem fé. Amém? Nós não podemos exercer algo sem fé. Porque todo caminho leva para a fé. Nós precisamos ter fé para a coisa acontecer. Então ele confiou na palavra que lá o profeta Jaziel falou através, Deus falou através desse profeta. E ele confiou naquilo que ele falou. Isso é importante. Nós temos a certeza do que Deus tem para nossas vidas. Amém, queridos? Amém. Então orar, jejuar, ouvir a palavra do Senhor, crer nela, né? E louvar, porque o louvor é algo tremendo. Porque até então aqui a história fala, porque ele poderia botar os melhores guerreiros dele na frente. Agora a gente vai lá e vamos botar os guerreiros. Não, o que ele fez? Josafá fez o seguinte: vou pegar agora os músicos, vou pegar os que cantam louvores, vou pegar aqueles que entoam louvor ao Senhor, e agora eles vão à frente louvando a Deus, crendo na vitória do Senhor. Porque até então ele sabia que Deus, através da resposta da palavra que Deus veio através do profeta, Deus iria dar vitória. Então ele não quis ter questão de botar os guerreiros dele. Agora vou botar todo o grupo de músicos para louvar e adorar o Senhor, porque ele vai dar a vitória. Amém, queridos? Amém. E assim que Deus deu a vitória. Quando eles foram entoando a vitória, como a gente leu lá no versículo 22, quando começaram a cantar e entoar louvores, olha, presta atenção, o Senhor preparou a emboscada. Olha só que tremendo. Quando eles começaram, então tu olha só, houve um processo. Houve um processo de oração e de jejum. Amém? Oração e jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. Aí veio a resposta de Deus através do profeta Jaziel. E aí Josafá confiou, botou a fé em prática, confiou na palavra, e aí esperou a hora certa de colocar aqui no versículo 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon e de Moabe.
e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém, queridos? Amém. Sabe o que Deus espera de nós? É isso, queridos. Com 3 fatos: oração, jejum e louvores. Glória a Deus. Deus espera de nós. Como eu falei, Deus não vai esperar o nosso método. Deus não vai esperar o nosso método. Deus não vai esperar a nossa receita. Deus não vai esperar aquilo lá, se tu fizer assim. Não, Deus não vai esperar. Deus espera de mim que eu me humilhe a Ele, que eu confie na vitória dEle e que Ele virá até mim, eu tendo a certeza na fé de que Deus vai resolver esse problema. Amém? Amém. E aí eu preciso jejuar e orar e entoar louvores. São essas coisas que nós precisamos. Porque é dessa forma que Deus nos dará a vitória. Então o medo, ele existe. Amém? Amém. O medo não existe, né? Mas também o medo é uma parte muito boa da questão, porque o medo vai me fazer eu buscar o próprio Deus. Amém? O medo vai me buscar. Ah, estou louco de medo, cara. Olha, vai ver uma tormenta aí, tá arrasando tudo isso aí, cara. O que tu vai fazer? Vai se dobrar a Deus e vai orar, né? A gente não vai orar. Como tem acontecido vento aí, levantando telhado. Ah, vou me dobrar ao Senhor. Senhor, guarda-nos, né? De todo mal. Né? Às vezes o medo nos leva a isso. Às vezes a gente está passando por situações difíceis, como eu olhei ali, como eu falei, os dias cotidianos que nós temos vivido, né? Às vezes uma enfermidade, um filho com febre, falta de comida dentro de casa. Eu tenho que orar, cara. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus para que a provisão do Senhor venha, porque sem essa provisão do Senhor, como é que eu vou me sustentar diante de uma enfermidade, diante de uma falta de um alimento, diante de algo que tanto eu precise? Como é que eu vou me sustentar, queridos, se eu não buscar a Deus enquanto uma situação se levantar contra a minha vida? Como é que eu vou me sustentar se eu achar que eu devo tomar frente de uma situação que eu acho que eu vou resolver? Sendo que negativo. Sendo que as situações que a gente coloca para Deus, é Ele que resolve, não é nós. É o próprio Deus que vem através da situação que a gente colocou para resolver, para responder às nossas perguntas, né? E trazer. Mas isso também requer relacionamento, né, queridos? A gente precisa ter relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar ter relacionamento com Deus. Amém, querido? O estranho disso tudo, que Josafá não mencionou o problema no início da oração. Porque a oração está aqui, ó. A oração de Josafá está aqui na partir do versículo 5, aqui, ó. Ele não mencionou o problema na oração. E que provavelmente faríamos, né? Que nós faríamos no lugar dele. Nós colocaremos o nosso problema nas orações. E ele não fez isso. Porque ele parecia conhecer o segredo de como se aproximar do Criador, do Senhor. E que é através do relacionamento. Que Deus já sabe. Amém? Deus já sabe o que está acontecendo na tua vida. Deus já sabe o que está acontecendo as coisas. Mas através do relacionamento, do que eu tenho com o Senhor, aí Deus vai te dar a resposta certa. Deus vai te dar a resposta certa. Amém. Amém, querido? Amém. Porque dessa forma que a gente tem que entender. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. Né? A gente, em vez de lançar logo o pesado fardo do Senhor, né? A gente já quer largar o fardo pesado para Deus, né? Aquele fardo, né, pastor Wilson? Já largar aqui. Não é comigo, né? Não é essa forma. Primeiramente tem que ter relacionamento com Deus. Tem que ter ali, ó, saber que o Senhor está ali naquele lugar. Apesar de todas as questões que Deus, que as coisas se levantam, Deus está ali. Não vai deixar de ser o meu Deus. Se a resposta for não, Ele não vai deixar de ser o meu Deus. Amém? Se for sim, também não vai deixar de ser meu Deus. É dessa forma. Né? Quando aconteceu o episódio em casa, com o nosso filho, com o Elias, muitas pessoas perguntaram, mas o que vocês fizeram? Por que não botaram, não questionaram a Deus? Imagina você. Questionar Deus. Quem sou eu para questionar Deus? Um mísero pecador, falho, um homem falho que sou eu. Não, por que não colocou Deus? Uma irmã antiga da igreja, mais de 50 anos da igreja, me colocou, parou, mas por que você não botou Deus no canto da parede? Não entrega. Não entrega? Não entrega? Como assim?
Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele controla tudo. Ele está no controle de todas as coisas. É o Senhor que está à frente de toda luta, com dor, com alegria. É Ele que está à frente. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe tudo que tu passa. Como é que eu vou dizer assim, Senhor, eu não vou te entregar? Sendo que é dele, queridos. Tudo que se baseia na nossa vida, tudo vem dele. E tudo vai para ele. Nada é nosso nesse lugar. Nada é nosso. Todas as coisas pertencem ao Senhor, queridos. Por isso que nós precisamos colocar diante de Deus a nossa necessidade. Senhor, olha para mim, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, Pai amado, né? Eu tenho essa necessidade, mas Tu está à frente de todas as coisas. É Tu que é o Senhor, não sou eu. É Tu que está à frente. É Tu que luta, é Tu que age, é Tu que sabe o que está no meu coração. Porque a gente às vezes quer dar, né, receita para Deus. Amém, queridos? Quer dar receita para Deus? Muitos têm, né? Hoje muitos, né, João? Quer dar receita para Deus, né? Muitos querem dar receita. Poxa, se tu fizer assim, vai ser isso. Poxa, se fazer aquilo, vai ser isso. Deus está ali só olhando, né, pastor? Só olhando assim, tá bom. Né? 10 passos para. Exatamente, 10 passos, né? Exatamente, né? Salmo 19:1, ele fala uma palavra muito linda. O céu declara a glória de Deus, não é verdade? O céu declara a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Cara, é linda essa palavra. Ele fala, o Davi fala, o céu declara a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. É tremenda essa palavra, porque é uma declaração de total dependência da criação de Deus, do Deus Criador, não da criação, do Deus Criador. Do Deus Criador, do Deus que criou. Um relacionamento. Um relacionamento que Deus quer que a gente busque Ele. Que nós tenhamos esse relacionamento, que a gente venha buscar. Porque a fé é um fato, amém? Mas também é um ato. A gente precisa ter um ato de fé. Nós precisamos entender que Deus vai ouvir a tua oração. E que eu preciso declarar isso na minha vida. Que realmente eu preciso, né, colocar a minha vida diante de Deus. Números 23:9 ele fala, acaso ele fala e deixa de agir? Né? Uma pergunta que ele faz para mim, quando eu leio esse versículo, ele me pergunta, acaso ele fala e deixa de agir a teu favor? Jamais Deus vai deixar de agir a teu favor, querido. Jamais Deus vai deixar de ouvir a tua oração. Jamais Deus vai deixar de ouvir o teu clamor. Porque o próprio Salmo 9:12 ele fala, Davi fala, não ignora o clamor dos oprimidos. Deus jamais vai ignorar o clamor dos oprimidos. Amém? Deus jamais vai ignorar. Deus jamais vai deixar de ouvir a tua oração. Às vezes nós estamos sendo oprimidos por situações, angústia, situações, né, que a gente vive, mas quando a gente coloca a nossa oração, quando a gente coloca a nossa fé em prática, a palavra de Deus fala que jamais Ele vai deixar de ouvir o clamor do oprimido. Jamais. Ele vai vir com a resposta certa. Josafá submeteu às suas limitações. Amém? Ele submeteu às suas limitações, as habilidades sobrenaturais, né, de Deus, o divino Deus libertador, que libertou o seu povo. Ele se submeteu. Ele se colocou diante de um Deus vivo e poderoso. Ele não se colocou por imagem feita por mão de homens. Ele se colocou diante de um Deus vivo e poderoso, Criador do céu e da terra. E aí veio a resposta do Senhor. Deus pode realizar o impossível na tua vida, amém? Amém, queridos? Eu quero que tu tenha convicção disso. Que Deus pode resolver, pode realizar o impossível na tua vida. Deus pode realizar qualquer coisa, aquilo que Senhor, é impossível, mas Deus pode realizar. Se tu colocar Deus, um relacionamento tiver um relacionamento com Deus, orar, jejuar e louvar o Senhor, com certeza Deus vai agir. Amém? Amém. Deus vai agir. No versículo 14 e 15 ali, 2 Coríntios, 2 Crônicas, desculpa, Coríntios. Vamos ler junto ali 14 e 15.
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jazael, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matias, levita, descendente de Asaf, no meio da Assembleia. E ele disse: escute todos que vivem em Judá e em Jerusalém, ó rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, e nem fique desanimado, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é mais de vocês, mas agora é de Deus. Amém, queridos? Amém. Agora é de Deus. Agora essa batalha é de Deus. Amém? Essa batalha que tu está vivendo é de Deus. Não é tua. Não é tua essa batalha. Uma situação que tu esteja passando não é teu, queridos. É do Senhor. E essa situação que às vezes está te desanimando, te dando tristeza, não está conseguindo, o Senhor, é dele. É do Senhor essa batalha. Não é nossa. Não é nossa. Porque ele fala, caso ele fale, não deixa de agir, porque se ele falou, ele vai agir. No tempo determinado dele. Amém, queridos? Amém. A batalha não é de vocês, mas é de Deus. Quando ele ouviu, ele realmente descansou no Senhor e disse: agora Deus lançou uma palavra, a palavra veio até essa situação, agora quem vai lutar é o Senhor. Não vai ser mais eu. Não vai ser meus medos, as minhas ações, minhas atitudes, não vai ser mais eu, vai ser o Senhor. E aí Deus deu a vitória, né? Amém, queridos? Porque quando a gente ora, busca a Deus, tem um relacionamento com o Senhor, jejua, com certeza Deus vai honrar isso aí na tua vida. Deus vai honrar a tua vida, né? Porque realmente assim, às vezes a gente acaba entrando, deixando o medo tomar conta, e às vezes a gente acaba largando de mão as promessas de Deus e acabamos vivendo aquele medo, aquela situação, e acabamos não orando, não jejuando, não louvando a Deus. E aí não vem a vitória. Não é verdade? Não vem a vitória. Não vem a vitória. Mas quando a gente segue isso que está falando aqui, né, Deus vai nos dar vitória. Amém? Então a gente tem que crer e agir de acordo com ali, versículo 20 e 21 nós lemos ali, né? Que começaram a cantar e entoar louvores ao Senhor, né? E o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, né? O próprio Deus armou emboscada. O próprio Deus armou emboscada. O próprio Senhor armou. O próprio Deus veio com a estratégia, com a sua soberania e deu a vitória, né? Então essa história é linda de nós lermos, né? Porque realmente assim é algo que nós precisamos entender. Que Deus quer destruir o inimigo. Deus quer destruir a ação do mal. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo para destruir as obras do diabo. Isso está lá em 1 João 3,8. Então Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para destruir as obras do diabo. Então quando a gente confiamos no Senhor, tomamos posse, colocamos a nossa fé em prática, né? A gente também vai destruir as obras do diabo. Porque é de fato, é um fato que existe. Que Deus sempre vai nos dar a vitória quando nós buscamos Ele no tempo de tribulação, de angústia, de tristeza, de aflição. Quando nós estamos oprimidos por situações, Deus vai nos dar a vitória quando nós buscamos a Ele. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. O inimigo já é derrotado, amém? Amém. O inimigo já é derrotado. O inimigo, aquele que sonda, que tenta contra nossas vidas, né? Ele já é derrotado. O inimigo se destruiu sozinho quando acabou afrontando um homem ali que clamou a Deus. O próprio inimigo acabou se destruindo sozinho. A própria ação, aquela questão que eles estavam afrontando o povo de Israel, se destruiu sozinho. O próprio Deus, como diz a palavra, armou uma emboscada para que ele se destruísse sozinho. Ah, Deus mandou, né? Depois um anjo ali, né? Matou aquele homem. Mas a questão é essa, queridos. Sabe? Nós temos que esperar esse tempo que nós estamos vivendo, uma palavra do Senhor. Assim como Deus levantou aquele profeta na vida daquele homem, daquele rei, né? Diante de um povo, Deus vai levantar um profeta na tua vida. Ele vai trazer uma palavra concreta do trono de Deus para a vida de cada um. Amém? Amém? Deus vai levantar.
Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar agora nesse dado momento louvando a Deus, né, filho? Só louvando a Deus, né? Adorando a Deus. Sabe que o Espírito de Deus mostrou exatamente onde estava o inimigo? Isso está lá no versículo 16, que fala: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. O próprio Deus mostrou. O próprio Espírito de Deus mostrou onde estavam os inimigos. Deu a coordenada certa para que eles agissem conforme a palavra foi lançada. Conforme de qualquer situação, qualquer circunstância que estavam vivendo, o próprio Senhor, o Espírito de Deus, deu realmente o caminho certo. Falou exatamente onde estavam os inimigos. A gente não pode lidar com nossos problemas, com os problemas, a menos que saiba exatamente o que ele consiste, aonde ele está. Onde está o problema? Onde está essa situação que eu estou vivendo? Onde está essa questão que eu estou passando e que eu não consigo? A gente tem que estar preparado, querido, e disposto a enfrentá-lo de qualquer forma, qualquer situação, e ter um relacionamento com Deus. Buscar esse relacionamento. O elemento da confiança, ele manifestará o poder de Deus. Eu confiando no Senhor, Deus vai se manifestar. Deus vai agir como fez aqui em Josafá. Deus de ontem é sempre Deus. Vai ser sempre o mesmo Deus. O Deus que livrou Josafá é o Deus que vai nos livrar amanhã. Vai estar nos livrando hoje. É o mesmo Deus, querido. É o mesmo Senhor. É o mesmo Deus. Josafá ouviu a orientação divina, ouviu o profeta, recebeu, orou e partiram. Eles partiram do versículo 20. A libertação de Deus requer o quê? Ação da nossa parte. Porque ele ouviu a palavra. O próprio Espírito Santo de Deus deu onde estava o inimigo. E ele sabia que a vitória seria dele, de Deus. De Deus. E ali eles foram baseados na fé, na palavra que foi enviada por Deus. Deus enviou a palavra e Josafá se baseou naquela palavra. E usaram a fé. A ação deve estar baseada no tempo perfeito de Deus. Mas como passou no tempo perfeito de Deus, Deus vai te falar. O próprio Deus vai te falar, assim como o Espírito Santo falou aqui para Josafá no versículo 6, que deu direção certa onde estavam os inimigos. Deus vai te dar a palavra certa no momento certo. A palavra deve estar baseada no tempo perfeito de Deus. Judá não teve que sair para confrontar, para enfrentar o inimigo face a face. O grande exército que estava ali para enfrentar, que estava na porta da cidade já estava derrotado, queridos. Já estava derrotado, porque Deus já tinha dado a palavra. Não tinha que conquistar a vitória, sabe? Deus já tinha dado a vitória a eles. Glória a Deus. Deus já tinha dado a vitória a eles. O passo final e mais sublime de todos foi o louvor e a adoração. Quando ele escolheu os seus cantores, os seus ministros, que louvasse e adorasse, iam na frente, louvando e adorando, ali foi o passo final e sublime da vitória. Porque Deus estava justamente esperando aquilo. Deus não estava esperando guerra, não estava esperando guerreiros da parte de Josafá. Deus estava esperando louvores e adoração ao próprio Deus. Feche seus olhos aí, queridos.
você crê, queridos. Amém. Deus quer que você crê e age de acordo com o que você quer. Crê. Glória. De acordo com que tu crê na palavra de Deus. Deus quer que você agradeça a Deus pela vitória quando lhe foi pedido, quando lhe foi dado ou que não foi dado, que tu agradeça a Deus a vitória. Que tu busque agradecer a Deus. Às vezes parece uma tarefa impossível de enfrentar o inimigo, né? Mas eu não tenho treinamento. Eu não tenho treinamento normal de guerra. Mas não é tu, queridos, é a vitória do Senhor que virá até ti. É o próprio Deus que está lutando a tua luta, a tua batalha. Não é nós. Não pode ser nós. Então que nessa noite, queridos, a gente coloque diante de Deus, que a gente venha se relacionar a Deus. Se você não se relaciona, não tem um relacionamento concreto com Deus, que nessa noite você tenha, a partir dessa noite, e que nós viemos ter um relacionamento com Deus, e Deus vai dar a vitória. Glória. Deus vai dar a vitória. Deus vai dar a vitória. Acaso se Ele fala, não deixa de agir, Ele vai agir ao teu favor. Vamos adorar o Senhor. Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa de ele pensar, e nele meu
povo de Deus para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Deus tem seus planos, seus projetos, então somente venhamos se colocar nas mãos do Senhor. Quando nós, como vaso, como servos, nos colocamos, Deus ele age da maneira que Ele quer. Assim foi na igreja primitiva, né, irmãos? Quando É verdade. o povo se colocou, os discípulos se colocaram, obedeceram ao Senhor, ficaram naquele lugar, naquela casa, oraram ao Senhor, o Espírito Santo derramou naquele lugar, porque era um projeto de Deus, não do homem. Então, se nós, os servos do Senhor, se colocar nas mãos do Senhor, Deus vai fazer maravilha nesse lugar. Aleluia. Através das crianças, através dos projetos. E Deus vai enviar pessoas que nem sabemos de onde veio, né, irmão? É verdade. Deus tem os seus mistérios, né? Quero ler com os irmãos, pode tomar assento. 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, fala da Santa Ceia. Jesus nos deixou 2 grandes mandamentos, né? Um foi para batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outro mandamento para que nós fizéssemos assim até que Ele voltasse. E a ceia ela foi uma substituição daquilo que Deus fez para o povo de Israel na saída do Egito, quando ordenou que aquele povo, crepúsculo da tarde, ali se reunisse, com um cordeiro, com ervas amargas, com pães asmos. E tudo isso Cristo, quando veio, Ele substituiu. Ele foi o próprio cordeiro, não mais agora com ervas amargas nem pães asmos, mas através do vinho e do pão, simbolizando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Deus ele mandou seu Filho, veio aqui, e hoje nós somos testemunhas vivas do que Deus pode fazer. Nós somos representantes do Senhor. Lembre-se disso. Você é um representante do Senhor. Você é um mensageiro do Senhor. Você é um embaixador do Senhor. Então que nós possamos colocar à disposição do Senhor nossa mente, nosso corpo, nossas mãos, à disposição do Senhor para que sejamos usados. A última ceia, ela foi um ato, né, dos discípulos com Jesus, mas foi a maior de todas as ceias, de todos, a maior festa que eles tiveram aqui nessa terra, porque dali depois eles foram transformados pelo Senhor. O Senhor morreu e Ele deu a vida por nós. Então, o que importa, meus irmãos, é que o Senhor deu a vida por nós. O que importa é que nós somos filhos. Em 1 Coríntios 11, 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor. Isso aqui foi o apóstolo Paulo, né? E esse é o que se converteu por derradeiro depois, né? Ele se dizia que nem era digno de ser chamado apóstolo. Ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso sempre que beber em memória de mim, porque sempre que comer deste pão e beberdes deste cálice, vós anunciei a morte do Senhor até que Ele venha. Então esse é o maior objetivo da ceia, né? Comer do pão, ter comunhão com o Senhor, lembrar da sua morte, o que Ele fez por nós, e anunciar que o Senhor vai voltar. 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, discernindo
sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Então, que possamos cada um de nós nos examinar, pedir perdão ao Senhor, buscar força, buscar graça, porque a força vem de Deus, né? Quando o pastor mesmo pregou hoje, quando nós entregamos totalmente a nossa vida, nosso amanhã nas mãos de Deus, coisas tremendas acontecem, portas se abrem, né? E a gente fica como o povo de Israel, né? Que quando saiu lá da Babilônia, eles diziam que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos cheios de alegria. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós somos cheios de alegria porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Quero orar agora juntamente com você. Senhor, nós estamos aqui neste lugar. Estamos confiando em Ti, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa razão de viver. Nós entregamos a Ti nossa família, nossos pertences, nosso futuro, nossos planos, nossos negócios. Nós entregamos nossos sonhos, que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos, Senhor. Entregamos, Senhor, o nosso corpo, a nossa mente, nossos projetos. Sim, Senhor. Que Tu venha nos usar cada um, cada servo Teu neste lugar. Sim, Pai. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Sim, Senhor. Assim que Tu deste, Senhor, a vitória para Josafá, sabendo que Tu está aqui neste lugar. E Tu pode fazer, Senhor, uma grande obra, Senhor, nessa comunidade. Sim, meu Deus. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Age, Senhor, o Teu poder, Senhor, para salvar vidas. Por isso estamos aqui neste lugar. Sim, Senhor. Nós queremos vidas, Senhor, neste lugar. Nós queremos, Senhor, que Tu venha trabalhar na vida das crianças neste lugar. Deus poderoso, Senhor. Nós entregamos a Ti nossas famílias, Sim, Senhor. nossos filhos, nossos pertences. Livra e guarda de todo mal, Senhor. Obrigado, Deus, tão grande vitória, por Teu grande amor que Tu tiveste com nós, de ter enviado o Teu Filho, Senhor. Obrigado por mais uma noite, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado pela aliança que Tu fizeste conosco. Obrigado, Jesus. Nós pedimos, Senhor, perdão das nossas falhas, dos nossos pecados. Sim, meu Senhor. Nós somos limitados, humanos, Senhor. mas em Ti buscamos. Nós queremos morar contigo, queremos estar contigo. Temos saudade dos céus. Senhor. Cheira, Pai. Ei. Temos saudade, Senhor. Saudade dos céus. Fala conosco. Enche-nos do Teu Espírito. Distribui dons neste lugar do Teu Espírito Santo. Faz o que lhe apraz, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma ceia. Obrigado pela comunhão, pela Tua morte, Teu sacrifício, Teu resgate, Teu grande amor por nós. Aleluia. Por ter olhado para nós, Senhor, Teus olhos de misericórdia, Pai. Te amamos e Te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Espírito. A minha vida é o mestre, meu coração é o meu mestre.
coração, coloque nas mãos do Senhor. Nosso Deus é conosco. Ele é a nossa força. Ele é a nossa vitória. Segura agora o pão na mão, que representa o corpo do Senhor. Diz assim no versículo 23: Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, fazei isso em memória de mim. Comamos todos juntos, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, grande Jesus. Da mesma forma, depois, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso sempre que o beber em memória de mim. Porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, anunciei o Senhor, a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos, irmãos, todos juntos. Glória a Deus, que Deus possa te fortalecer. Agradeça ao Senhor. Na palavra do Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amanhã nós entregamos nas mãos de Deus, porque a Ele pertence a resposta. Aleluia. Como dizia o meu saudoso e falecido sogro, a Deus pertence a resposta. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, que entrei no mar afora. Pra onde eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, meu caminho, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Aleluia, Jesus. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, já que estivemos nesses minutos, estivemos aqui, Senhor, aprendendo com essas crianças, todo o trabalho que foi feito, Senhor, entregamos a Ti, guarda-nos, livra de todo o perigo, ao retorno de cada irmão, Sim, Senhor. que os Teus anjos estejam na nossa vida. Sim, Senhor. Nós entregamos a Ti nosso viver, nosso futuro e nossa manhã. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, te amamos e te louvamos, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás.
agora provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás.